Análise pré-jogo bem interessante sobre Inter e Bahia, né? Aquele jogo da 33ª rodada. Isso. Um material que busca capturar ali a tensão do Beira-Rio, né? Bahia sonhando com Libertadores, Inter naquela luta para não cair. Exato. E a ideia aqui é mergulhar nessa análise, ver aonde ela pode ficar ainda mais forte, mais direta ao ponto sobre o que esperar do jogo mesmo. Legal. Vamos começar então pelo jeito como o texto lida com o ataque do Bahia, né? Que é um ponto bem central do material. Sim, O autor levanta bem os números, né? Mostra ali que o Bahia cria mais, tem mais gol, mais posse de bola. Isso tá lá. uhum, Só que assim, a análise podia aprofundar bem mais a conexão desses números com o desempenho recente do Bahia fora de casa, que é, vamos dizer, preocupante. com certeza. Não é só jogar o número, né? É o que ele significa nesse jogo específico com essa pressão toda. Exato. A análise que a gente leu cita lá: Bahia, 2,3 chances por jogo, Inter 2,2. Bahia, 42 gols, Inter 35. Tá certo. Ok. Mas parece que trata esse volume todo quase como, sei lá, uma garantia de que vai dar certo lá no Beira-Rio. E aí que tá a fraqueza, né? Não dá o peso devido pro contexto. O Bahia tem o pior aproveitamento fora de casa do G5. Só 27% dos pontos. Não ganha fora desde a rodada 20. Pois é. O material até fala que o Bahia chega mais, mas também erra mais. Cita lá o desperdício de 1,6 grande chance por jogo. Sim, menciona isso, mas não explora o risco que isso representa justo agora. Contra um Inter que tá em casa e, tipo assim, desesperado. Falta essa camada, sabe? De análise de risco mesmo, contextualizada. Concordo total. É a oportunidade perdida ali na análise, essa conexão mais profunda, né? Isso. Não adianta só dizer que cria mais. Tem que investigar como essa ineficiência fora de casa, essa mania de perder gol feito, pode ser fatal num jogo com essa carga. Uhum. Então, a sugestão é essa: ir além de só listar estatística de ataque. Tem que explorar mais criticamente o impacto psicológico e tático dessa pressão por resultado fora. Como é que fica, né? A necessidade de ser letal aumenta demais nesse cenário. Exponencialmente. E como a seletividade forçada do Inter, que mesmo sendo ineficiente, né, lembra, 35 gols com XG de 47, talvez precise de menos volume para marcar em casa, como isso pode se beneficiar justamente do volume sem pontaria do Bahia, que a própria análise aponta. Entendi. É transformar o dado bruto em previsão tática, né? O que pode acontecer. Exatamente. E para deixar isso mais concreto para o autor, né? Como ele poderia ter feito? Algumas ideias. Sei lá, em vez de só os 42 gols totais, podia detalhar quantos foram fora, em que situação, contra-ataque, bola parada, posse longa. Boa. Daria uma textura muito maior para a discussão sobre a eficiência real longe da Fonte Nova. Outra coisa, o impacto da ausência do Canu. A análise nem toca nisso pensando no ataque. Será que a saída de bola perde qualidade sem ele? Isso dificulta ainda mais criar chance boa fora? É um ponto cego mesmo. A análise foca na defesa, mas esquece que ele ajuda a construir. E, crucial, questionar se essa identidade de posse de bola paciente do Bahia, que a análise descreve bem, não vira uma armadilha lá no Beira-Rio se faltar objetividade. A análise podia perguntar: esse estilo funciona para furar um time desesperado jogando a vida? Ou pode virar aquela posse inútil, sabe? Perigosa até. Faz todo sentido. Bom, passando para o segundo ponto que o material traz bem, que é o histórico do confronto lá no Beira-Rio. Ah, o famoso tabu. Isso. A análise acerta ao trazer os dados, né? As pouquíssimas vitórias do Bahia lá, nenhuma nos pontos corridos, e também lembra que o Ceni tem quebrado vários tabus recentes fora. Isso tá lá. Só que, de novo, onde pode melhorar é na exploração do peso psicológico disso hoje. O texto joga o tabu e as quebras recentes como fatos isolados, sabe? Sem investigar como eles interagem agora, nesse sábado. Faltou e daí? Qual o impacto real disso? Sim, essa é uma chance clara de ir mais fundo. A análise menciona os fatos, mas não mergulha no que isso significa para a cabeça dos dois times neste momento. Exato. A fraqueza é não perguntar.
Será que ganhar do Flamengo ou do São Paulo fora realmente alivia a pressão específica do Beira-Rio? Ou será que a combinação desse histórico com o desespero atual do Inter torna essa barreira ainda mais alta? Boa pergunta. E a análise também não explora como o próprio Inter pode usar isso. Podia ter especulado, como está a mentalidade do time da casa. Eles se agarram nisso ou sentem a pressão de ter que confirmar o histórico. Faltou essa camada mais comportamental. Total. A sugestão aqui, então, é tratar o retrospecto não só como estatística, sabe? Mas como um elemento ativo, dinâmico na história do jogo. Que influencia mesmo. Exato. A análise ganharia muito se investigasse a confiança do Bahia, que vem bem no G5, basta para superar esse desafio específico, que mistura história e a necessidade gigante do adversário. Ou o contrário, né? O contrário. Como a sequência ruim do Inter, 4 jogos sem vencer, perto do Z4, como isso faz o fator casa e o histórico virarem talvez a principal fonte de força mental para os caras. A análise devia tentar pesar isso. Qual narrativa parece mais provável ali no campo? E como o autor podia ter feito isso na prática, na análise dele? Algumas ideias. Comparar o contexto das quebras de tabu anteriores com agora. A pressão era a mesma? Os adversários estavam na mesma situação do Inter? Interessante. Podia analisar como a escalação provável do Inter, sei lá, talvez com a volta do Vitão, pode mexer com a confiança do time baseada nesse histórico. Explorar essa sintonia elenco-histórico. Sim, conectar as peças. E uma reflexão que cabia. A irregularidade do Inter esse ano, que oscila muito. Isso faz o time se apoiar mais no histórico como uma âncora? Ou, pelo contrário, deixa mais vulnerável à pressão de ter que confirmar essa fama justo no momento ruim? São essas perguntas que tiram a análise do lugar comum, de só constatar o tabu. Vão mais fundo no que esperar do jogo mesmo. Exatamente. Bom, e o terceiro pilar da análise que recebemos foi a comparação das defesas. E, de novo, o material começa bem. Apresenta os dados que contrastam. Sim, mostra o Inter com mais volume, Desarmes, interceptações. Isso. E o Bahia sofrendo menos gols, mais jogos sem ser vazado. A conclusão que a análise tira, de que o Bahia é mais posicional e o Inter mais reativo, parece correta. Concordo, descreve bem os estilos. O ponto de melhoria, no entanto, é não avançar dessa descrição para uma análise mais, digamos, preditiva. Qual estilo defensivo pode funcionar melhor neste jogo específico? A análise descreve, mas não coloca os estilos para brigar dentro do cenário da partida. Isso. Identifica os estilos posicional versus reativo, mas a fragilidade é não explorar a dinâmica que o contexto do jogo vai impor. O texto não pensa em como esses estilos vão se comportar sob pressão. Por exemplo, o Inter, precisando ganhar em casa, desesperadamente, vai ter que sair dessa postura reativa, se expor mais provavelmente. Como a defesa posicional do Bahia, que a análise descreve, vai lidar com isso? E o contrário também, né? Claro, o Bahia jogando fora, sentindo talvez a pressão do tabu, pode acabar sendo mais cauteloso do que o sistema preferido dele sugere. A análise não explora essa tensão entre o estilo ideal e a necessidade do jogo. Falta essa dinâmica. E faltou também conectar uma coisa que está na análise. O Inter faz mais faltas, 15,1 contra 12,1. Num jogo tenso assim, isso é um risco enorme contra a bola parada do Bahia, que é boa. Isso não foi bem amarrado. Exato. Então a sugestão principal aqui é focar a análise na interação dinâmica mesmo entre as defesas e as circunstâncias do jogo. Em vez de só descrever cada uma isolada, a análise ficaria mais forte se tentasse prever como elas vão colidir. Como um sistema responde ao outro naquele cenário. Isso. Como a defesa posicional do Bahia, que tem sido mais regular, vai responder a um Inter talvez mais direto, agressivo, até meio desesperado. E como a defesa reativa do Inter, que vive de quebrar jogada, vai lidar com a tentativa do Bahia de controlar o jogo pelo meio se eles conseguirem impor o ritmo. É crucial que a análise tente antecipar esses confrontos táticos. A pergunta central para o autor aprofundar seria: qual sistema defensivo está mais preparado para as demandas deste confronto específico? E como ele poderia ter exemplificado isso melhor, Essa análise interativa.
Poderia, sei lá, ter olhado os tipos de gols que cada time sofreu no campeonato. A análise não fez isso, foi gol em transição, bola parada, falha individual sob pressão. Sim. E como esses padrões batem com o plano de jogo provável do adversário no sábado. Outra coisa, aprofundar o duelo tático no meio-campo, que a análise só cita de leve. A articulação do Bahia com Jean Lucas Acevedo, contra a capacidade de interceptação do Inter com Thiago Maia, Bruno Gomes. Quem leva vantagem ali? Exato, o coração do jogo muitas vezes. E um ponto de risco que podia ter mais destaque: pênalti. Bahia cedeu 3, Inter só 1. Com a pressão alta que o Inter deve fazer buscando entrar na área e sem o Canu ainda por cima, esse risco aumenta para o Bahia. A análise podia ter pesado isso mais claramente. Com certeza, um detalhe que pode decidir. Então, para a gente resumir aqui os pontos principais da nossa conversa sobre essa análise. O primeiro foco seria ir além dos números de ataque do Bahia e analisar de verdade a pressão pela eficiência fora de casa, conectar volume com desperdício e contexto. Isso. O segundo ponto-chave: tratar o histórico no Beira-Rio não como curiosidade, mas como fator psicológico ativo, que pesa para os dois lados, e explorar esse peso agora. E o terceiro, elevar a comparação das defesas para além da descrição. Focar na interação dinâmica entre elas, considerando como as necessidades do jogo, Inter precisando atacar, Bahia precisando pontuar fora, podem forçar adaptações ou até comprometer o sistema preferido de cada um. Exato. As sugestões concretas que a gente deu buscam justamente isso: transformar a análise de uma descrição de fatos para uma exploração mais profunda das dinâmicas prováveis, sendo mais direto ao ponto sobre o que realmente dá para esperar do jogo. A gente acredita que incorporar essas camadas, a conexão estatística-contexto, o peso psicológico da história e a interação tática, pode deixar qualquer análise pré-jogo, como essa que o ouvinte mandou, bem mais rica, mais perspicaz. Não é só tentar adivinhar o placar, né? É entender as forças complexas que vão moldar o jogo ali. Seja útil, não só para o autor, mas para todo mundo que busca aprimorar as análises esportivas. Fica o convite para o ouvinte retrabalhar esses pontos, quem sabe mandar de volta para a gente dar uma olhada. Isso. E a gente continua aqui, aberto a receber outros materiais para futuras discussões como essa. Valeu!